Vamos analisar a parte de obras do plano de governo do Renan Santos. Boa. Então é isso, pessoal. Esquema de Sapucaí Política, vocês já devem conhecer, mas caso não conheçam, é aura, positivo, ok, ruim, né, fraco ou it's over. Então, 5 notas possíveis para o plano de obras, que tem 2 capítulos no plano de governo do Renan Santos, né, do livro amarelo, que é esse aqui é da Missão Rondon, que trata de infraestrutura como um todo, como uma questão econômica, e essa parte de desfavelização, que também é principalmente sobre obra. Vamos começar por ela, né? Desfavelização, que é o tema mais quente. Então, vamos lá. Então, primeiro, desfavelização física e espiritual do Brasil. Aí começa com o diagnóstico do problema, que é o seguinte: o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda convive com a favela como modalidade dominante de moradia popular. O censo de 2022 identificou 12 mil favelas, abrigando 16 milhões de pessoas, 8% da população do país, distribuídas em 6 milhões de domicílios. Belém é a capital com a maior proporção, 57% dos moradores vivem em favelas, seguida por perto de Manaus. No Rio de Janeiro, o Complexo da Maré concentra cerca de 125 mil pessoas em 16 comunidades, o que é insano, né? Cara, é maior do que a maior parte, assim, a maioria esmagadora dos municípios brasileiros. Só o Complexo da Maré tem mais complexidade, né, em termos econômicos e caralho, mais punjante economicamente que boa parte do território brasileiro, cara. Pois é. E esse dado de Manaus sempre me choca, cara. Porque, tipo assim, o Brasil apostou um dinheirão, né? Depositou um dinheirão em Manaus para justamente subsidiar a ocupação efetiva da Amazônia. E, cara, o governo regional foi completamente incapaz de fazer uma política de moradia eficaz, assim. Isso sempre me choca, cara. Isso me faz querer destruir a Zona Franca de Manaus. Pois é. E a Rocinha tem densidade demográfica comparável à dos distritos mais densos de Hong Kong. A chaga que nasceu nos morros cariocas no final do século XIX, Morro da Providência, espraiou-se ao longo do século XX por praticamente todas as capitais brasileiras. No plano econômico, a informalidade trava a produtividade local. O furto de energia chega a 40 terawatt-horas em 2023. Caso você não saiba, na favela as pessoas têm energia, mas elas não pagam, porque é tudo no gato. E aí você que paga a conta de luz subsidia a pessoa da favela, que em geral deixa o ar-condicionado ligado, janela aberta e foda-se, só vai embora. No Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais afetados por essa porra, a conta de luz ela é de 10 a 15% mais cara, de acordo com o estudo da Light, né? 10 a 15% mais cara só por conta do gato de luz na cidade inteira. Então, porra, talvez pra você, CPF, 10%. Pô, se bem que deve ser até bastante coisa. Mas se você é dono de indústria, imagina. Quanto isso onera a tua produção, né? Enquanto a ausência de regularização fundiária priva os 3 entes federativos de bilhões em IPTU, ISS, e ICMS e imposto de renda. Então é isso, né? A pessoa vive totalmente à margem do sistema burocrático brasileiro, só não paga nenhum imposto. Pois é. No plano social, o saneamento precário faz a Rocinha ter índices de tuberculose cerca de 10 vezes maiores do que a média nacional. Mais de 60% dos moradores de favelas vivem em trechos de rua sem arborização, escolas, postos de saúde e delegacias são, na melhor das hipóteses, insuficientes. No plano político, as favelas converteram-se em currais eleitorais controlados por facções e milícias, sustentando o poder do centrão sobre o eleitorado mais pobre. Isso é um elemento muito chave também, né? Cara, até que ponto o Brasil é realmente uma democracia plena se você tem uma quantidade ridícula da população que, mano, o voto é cabrestaço, assim, é tão cabresto quanto era na República Velha, né, que a gente estuda no colégio. E ninguém fala que, nossa, a República Velha, a democracia era maravilhosa. Cara, hoje em dia a gente não tá muito diferente, né? Enfim, a participação é maior, mas também a perversão do sistema é mais profunda, cara. O caso que eu sempre gosto de lembrar, cara, a deputada federal mais votada no Rio de Janeiro em 2022 foi a Daniela do Vaguinho. Vaguinho, na época, era prefeito de Belfort, hoje já não é mais, o Márcio Canela. Mas o ponto, cara, é que ela fez uma campanha de prefeito para deputado federal. Então, metade dos votos válidos do município do marido dela, Belfort, acho que tá tudo certo, tá? Pelo que eu me lembro, foram pra ela. Então, cara, não existe isso. Não tem campanha de deputado, por mais localista que seja, que consiga ter esse grau de penetração institucional tão regionalizado assim, entendeu? Então, claramente tem algo muito estranho e pervertido em toda a Baixada Fluminense, tem mais de 2 milhões de habitantes. Boa parte da cidade do Rio de Janeiro também, cara. Tem mais alguns milhões aí, pelo menos. Isso só falar de Estado do Rio, tá? Pois é. E no plano civilizacional, enquanto 16 milhões de brasileiros vivem em territórios onde a lei, o mercado e a propriedade existem apenas em parte, o Brasil não pode ser considerado um país pleno. Nossa proposta é a desfavelização integral do Brasil em 10 anos, transformando as 12 mil favelas em bairros formais com títulos de propriedade, regras urbanísticas, presença do Estado e mistura de classes sociais. Essa não é uma agenda de urbanização da favela, como foi o Favela Bairro. É o fim da favela como modalidade de moradia popular no Brasil. Para executar esse programa em escala nacional, propomos o Marco Nacional da Desfavelização.
lei federal que amplia e acelera a REURB, articulando 5 instrumentos centrais. Primeiro, título de desfavelização, instrumento jurídico novo na forma de mortgage. Mortgage é uma hipoteca, né? De 50 anos com juros subsidiados, securitizável para antecipar receita ao programa. Então a ideia é que você tenha um título que seja investível para você poder investir, né, na desfavelização. Cara, eu acho que é muito importante a pessoa, né, pagar valor módico. Com certeza. Porque se for pagar um valor cheio, bom, ela não vai pagar, né, vai ter inadimplência brutal. Mas o valor módico, cara, doutrina o cara e faz ele lembrar todo mês que, porra, aqui que ele tá construindo, entendeu? Eu acho que é um negócio no-brainer, assim, dado que, enfim, o juro vai ser subsidiado, vai falar assim, ó, hoje tu mora nesse barraco, daqui a 2 anos tu vai morar nesse prédio. Isso vai te custar pagar R$200 por mês até lá. Cara, quem não fizer esse negócio é maluco, pô. Pois é. Cadastro Fundiário Unificado Nacional, integrando bases municipais, cartoriais e ambientais com uso de drones e georreferenciamento para emissão online e certificado de regularização. Então é isso, né? Fazer com que o cara que mora na favela seja dono da propriedade dele segundo os cartórios brasileiros. Muitas vezes o cara é dono de um barraco ou até de uma casa mesmo na favela e o cartório que ele meio que registra isso é o cartório do crime. Isso é uma coisa que existe, é bizarro. Total. E essas transações imobiliárias são intermediadas pelo crime organizado. Hoje eu já vi que é a maior fonte de receita do crime. Já vi, não sei se eu acredito, mas que é onde eles ganham mais dinheiro. Não só especulação imobiliária, mas isso de transação. Porque você deveria imaginar, pô, o cara tem um barraco na favela, ele morre, tem 3 filhos. Quem vai conduzir essa sucessão, né? Você deveria estar se perguntando, quem é o cartório? Quem é o dono de cartório vagabundo que vai ganhar dinheiro com isso? Nenhum, né? É alguém pior do que o dono de cartório, o traficante. Pois é. Tipificação penal do crime de favelização, dirigida a quem organiza a ocupação ilegal, loteadores, grileiros, milícias, com demolição administrativa em 48 horas das construções não habitadas, em área pública ou de risco, e remoção da moradia consolidada só por ordem judicial. O objetivo final, a demolição de toda a construção ilegal, depende de nova ordem constitucional. Então é isso, né? Impedir que as pessoas criem, expandam as favelas ou então criem favelas novas. Porque não adianta nada você resolver o problema que existe e deixar nego criar nova, né? Cara, eu gostaria que fosse mais aprofundado a vertente ambiental, cara, por detrás disso. Tipo assim, que eu no Rio, pô, morando aqui há muitos anos, né? Você consegue ver o crescimento das favelas e como elas sobem, né, em mata virgem, né? Muitas vezes, cara. Então, na paisagem, né, com o tempo, os lugares que você passa sempre há muitos anos, você vai vendo o avanço das coisas e eu te chutaria, né, que você só tem desmatamento na cidade do Rio de Janeiro basicamente por causa disso. Sim. Sabe? A gente só perde árvore, às vezes a prefeitura também, né, que não dá o devido valor à mata, né, enfim, as árvores da nossa cidade, mas, porra, a maior parte das vezes é isso. E dizem que na Zona Oeste é brutal, cara. Que os caras só avançam por cima do mangue, da lagoa e foda-se, vai subindo o prédio. E é tudo prédio vagabundo, né? Prédio de areia de rio qualquer, cara. Então o prédio ainda cai, ainda tem um risco disso. Pois é. Iniciativa Sentinela, monitoramento mensal por satélite das áreas urbanas e periurbanas, adaptando para o problema urbano a mesma tecnologia que o INPE já utiliza para combater o desmatamento. Legal. Golaço, né? Tudo que envolve monitorar uma área tem que ser feito ou por satélite ou por drone, assim, não tem por que não ser feito. Reforma do Minha Casa Minha Vida, redirecionando recursos historicamente destinados à construção periférica para aquisição de imóveis em áreas já estruturadas e para o financiamento da desfavelização propriamente dita. 4 princípios atravessam todos os projetos, independentemente do tipo. Título de propriedade individual para cada morador, código de postura urbana em sanção em caso de descumprimento, inserção da classe média via venda de parte das unidades a preço de mercado, garantindo uma mistura social efetiva, instalação obrigatória de serviços públicos, posto policial, escola modelo, clínica de saúde e creche em cada bairro. O que é código de postura urbana? Tipo um código urbanístico mesmo? Ah, tem que manter a fachada limpa. Eu imagino que sim. Seja esse tipo. O custo total do programa é estimado em 1,2 a 1,5 trilhão em 10 anos, entre 1 e 1,5% do PIB anual, esforço maior que o do sistema interestadual americano, cerca de 0,5% do PIB do ano, e menor que o da Coreia, 2 Million Homes, e de Singapura, que investiram 5 a 9% do PIB em habitação. Singapura é uma cidade que famosamente que era muito favelizada e que o Lee Kuan Yew conseguiu, desfavelizar e transformar, cara, um dos melhores cidades do mundo do ponto de vista urbanístico, né? De urbanização, sabe? Eu esqueci qual é, CAL, alguma coisa, que é o modelo de moradia popular que eles têm lá. Cara, às vezes lá é foda, né? Porque tem muito pouco espaço também disponível. Então eles fazem uns apartamentos assim, micro. Mas assim, é um lugar que urbanizou com qualidade de vida muito rápido, enriqueceu muito rápido também. Em muitos sentidos eu acho que às vezes é
É condição sine qua non pro desenvolvimento mesmo, assim, né? O cara ter a ideia de que, porra, ele tem propriedade, ele tem moradia, ele tem um lugar onde ele tem acesso a serviço público, sabe? Onde ninguém acharca ele. Como é que esse cara vai imaginar a coisa melhor da vida dele se ele não tem isso, né? Pois é. Enfim, boa parte do programa se autofinancia. A carteira de mortgages, hipoteca, não sei por que usaram o termo mortgages, o IPTU dos 16 milhões, hoje fora do cadastro tributário municipal, a recuperação do furto de energia e a arrecadação indireta podem render entre 250 a 820 bilhões. O custo líquido ao Tesouro ficaria em 50 a 85 bilhões anuais, esforço comparável ao que o Brasil gasta hoje com subsídios setoriais, mas com contrapartida estrutural permanente. Ou seja, não é um projeto, nossa, mas não tem dinheiro pra fazer. Não, tem. Pode até ser meio caro, mas, porra, vale a pena pra caralho. Eu só acho que faltou quantificar quanto vai adicionar de custo, né? Custo periódico. Porque, tu vai expandir a estrutura de saúde e tal. Vai aumentar o custo no todo mês, né? O custo mensal. Mas, beleza. Eu acho que também faz muito sentido faz sentido financeiro mesmo. E principalmente de longo prazo. Eu acho que esse é o tipo de doutrina que, obviamente, tem que pensar a parte financeira, mas é só no-brainer mesmo, né? Sim, é civilizacional, é espiritual. Exato, exato. A desfavelização só é possível como projeto sucessivo à retomada territorial pela guerra ao crime, tratada no capítulo Prendeu Matou. Juntas, essas duas frentes formam a base material para a refundação civilizacional do país. Acabar com a favela é pré-condição para que o Brasil deixe de ser um país dividido entre lei e ausência de lei, entre cidade e periferia, entre cidadão e morador sem documento. É a tradução prática em pedra, ruas e títulos de propriedade do nosso projeto de maturidade civilizacional. Esse capítulo detalha a batalha do Brasil, item por item. Enfim, aí se você tiver interesse, compre o livro amarelo que vai ter mais detalhe. Mas, cara, a gente não vai dar nota só pra isso, mas pra mim, se fosse dar uma nota só pra isso, era a Aura. É, gigante. Isso aí é o projeto, cara. Quer dizer, a gente já falou isso de vários outros projetos que estão contidos nesse plano de governo, mas esse é um dos grandes, cara. Esse é um dos mais importantes, que deixa mais excitado. Porque, porra, morando no Rio, honestamente, isso só... Você consegue imaginar o Rio de Janeiro sem favela? Só Pois é, cara. faz o esforço de 1 minuto, fecha o olhinho e tenta imaginar. Outra parada, cara. Pois é, e pra mim é isso, cara. Eu gosto do plano de governo do Renan, as partes ambiciosas, as partes imaginativas, sabe? Que é... Cara, não é só porque um problema existe há muito tempo, muitos tentaram resolver e ninguém conseguiu, que você não vai conseguir, cara. Você tem que tentar, mano. Tem que fazer o seu esforço e não adianta ser um esforço bunda, entendeu? Não pode ser um esforço bunda mole. Não, tem que ser criativo. E o plano de desfavelização é criativo. Eu concordo... Pois é. Agora, infraestrutura lato sensu, a missão Rondon. O Brasil enfrenta um déficit crítico em sua infraestrutura. Eita, bicho. Com impacto direto sobre a produtividade econômica e sobre o bem-estar da população. A participação do investimento em infraestrutura no PIB caiu cerca de 4% nos anos 1980 para aproximadamente 2% atualmente, muito aquém do necessário para uma modernização adequada. Então, pessoal, caso vocês não entendam como funciona o PIB, o básico é, tipo, o PIB ele pode ser o consumo das pessoas. Então, se você compra uma coisa, sei lá, você vai na padaria e compra um pãozinho, isso conta pro PIB. O governo gasta as coisas dele, é PIB também, mas uma parcela do PIB é investimento. Então, tudo que você investe, que não é exatamente um consumo de bem final, entra pro PIB. E você pode separar os investimentos de diferentes tipos, máquinas, sei lá, investimento em pesquisa, para investimento em infraestrutura mesmo. Então, lê-se ponte, estrada, ferrovia, porto, aeroporto, enfim, esse tipo de coisa. E o fato que o Brasil só investe 2% do PIB em infra, cara, é muito baixo. E infra é um déficit bizarro para a economia do Brasil. Quando o nego fala do custo do Brasil, entenda, grande parte do custo do Brasil é que a nossa infraestrutura é uma merda. A estrada é uma merda, e aí o caminhão quebra, e aí o caminhão ele fica tem problema, aí cai um monte de grão, sabe? O porto é uma merda, aí é caro, e aí os navios que entram no porto tem que ser navios pequenos, ao invés de um navio gigantesco, e aí encarece tudo. Então, tudo que tange desenvolvimento econômico no Brasil é atrapalhado por causa de déficit de infraestrutura. E eu já vi economistas falando, cara, que a gente investe tão pouco, mas tão pouco em infra, que talvez não seja nem o suficiente para repor a depreciação da infra que já existe. Então, porra, qualquer infra precisa de manutenção, né? Ela tem um tempo de duração, você tem que ir lá corrigir os problemas. Cara, talvez hoje no Brasil a gente esteja perdendo infraestrutura com o tempo de tão pouco que a gente investe. Sim. Enfim. Nesse sentido, propomos 6 diretrizes principais. Aumento do investimento estatal em infraestrutura, condicionado à reforma administrativa e fiscal prévia. Então, pra galera que fica meio, pô, mas o MBL é ultraliberal. Não é, cara. Tá falando aqui, aumento do investimento estatal em infraestrutura. Todas as letras. O governo tem que investir em obra. É assim no mundo inteiro, mano. E é assim que sempre foi no Brasil também, assim,
Acho que poucos países conseguiram criar alternativa privada, né? Essa coisa de empresa, railroad, tycoon, né? Uma coisa bem americana. Eu não conheço muitos outros casos. E mesmo assim, cara, a parada dos Railroad Tycoons era feito em parceria muito próxima, né, do governo. Sim. A gente já falou, cara, sobre como também o mercado de títulos privados precisa de uma grande reforma no Brasil, né? Tipo, hoje em dia você não conseguiria ser parceiro do Estado nessa empreitada por arquitetura jurídica, né? Então... Sim. Em geral, muito positivo, né? Muito positivo. Mas críticas a essa parte aqui é o seguinte... Foco muito grande em Porra! Norte e Nordeste. O Sudeste também tá uma merda de infra. Pode avançar. Quer dizer, tá melhor, né? Mas tem muito pra fazer ainda. Pois é. Eu achei que tá um pouco focado em coisas meio megalomaníacas, enquanto podia ser megalomaníaco in a different way, sabe? E eu acho que a parte de energia especificamente é tipo, cara... Aura. Dito isso, porra. Principalmente pra parte de desfavelização, aura absoluta. Sim. A parte de infra podia ter um pouco mais de detalhe, um foco um pouquinho maior no Sudeste. Onde vai ser lucrativo rápido, né? Onde é óbvio, né? Pois é. Mas enfim, pessoal, é isso. Sigam o Vitor Antunes no Instagram e botem sua família inteira para segui-lo também. Muito obrigado. Valeu.